Fala bruxos! Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, sugiro que você se inscreva, porque eu sempre estou postando aqui análises mostrando patamares de preços relevantes, bem como ideias de trade que você pode fazer e pode lucrar junto comigo, beleza? Então clica aí em se inscrever, deixa o seu like para ajudar a gente no canal e vamos aqui ver aqui as análises de Nasdaq e Bitcoin. Então, começando aqui por Nasdaq, o que eu tenho enxergado aqui em Nasdaq? Deixa eu tirar todos os desenhos aqui para ficar muito claro para a gente, né, o que está acontecendo. Vamos dar uma olhada no tempo gráfico semanal. Tá? Tempo gráfico semanal, existem duas coisas aqui que se destacam para mim. A primeira coisa é que nós temos um volume de compra muito flat. Em geral, o volume tem que confirmar a tendência, tá? O volume tem que confirmar a tendência. A grande questão é que, e se essa tendência no semanal não se mantiver? What's next? O que pode vir depois? Essa é a pergunta que tem que ser feita, né? Primeiro que, se nós analisarmos do ponto de vista do tempo gráfico diário, né, a gente começa a ter um movimento muito esticado, já com níveis aqui de sobrecompra, porém a força compradora continua utilizando as médias de 12 e 26 para formar os pullbacks. E enquanto nós estivermos formando pullbacks acima das médias de 12 e 26, ou seja, enquanto nós não tivermos um pivô de baixa no tempo gráfico diário acima dessas médias, ou não perdermos as médias para formar esse pivô de baixa, essa tendência vai seguir saudável. Então, é tão simples quanto isso. Tá? Então, enquanto eu não começar a ver aqui uma divergência baixista, né, de RSI, enquanto eu não começar a ver uma divergência baixista de RSI, que é caracterizada por topos do preço ascendente e topos descendentes aqui no RSI, isto é, já tendo atingido aqui esse nível de sobrecompra, tá? Enquanto eu não ver essa configuração, para mim não está formando uma tendência frágil. Outra coisa, nós estamos obedecendo todos os pontos de confluência. Olha só, nós sempre estamos formando fundos obedecendo os topos anteriores. Olha só, aqui formamos um fundo obedecendo o topo anterior, formamos fundo obedecendo o topo anterior, formamos fundo obedecendo o topo anterior. Então, quando você obedece os topos anteriores, você cria uma tendência saudável, porque você impede a força vendedora de estar no comando. Porque quando você perde esse topo anterior, você cria aqui uma região de referência para a força vendedora que tende a formar aqui um ombro, cabeça, ombro e inverter essa tendência no tempo gráfico diário. Então, enquanto nós tivermos aqui pullbacks acima das médias, não perdermos topos anteriores, essa tendência está perfeitamente saudável. Então, dado que essa tendência está perfeitamente saudável, agora eu passo a observar um pouco o Bitcoin e ainda trazendo esse sentimento de correlação do Bitcoin com os mercados internacionais, sobretudo com o Nasdaq. Tá? Então, um último ponto aqui sobre a tendência de Nasdaq, né? Mesmo que a gente corrija nível tempo gráfico semanal, né? Olha só essa estrutura de price action aqui. Nós tivemos aqui, ó, fundo, topo descendente, que foi a redistribuição, e aí tivemos a onda 3, que geralmente é a maior onda que tem dentro de uma tendência. Depois nós formamos mais um topo descendente, mais uma onda de impulso, topo descendente, onda de impulso. E aqui nós já víamos sinais de exaustão da força vendedora, né? Com picos de volume, com a diminuição de volume de venda, com aproximação de topos e fundos, né? Olha só. Então a gente já via aqui sinais de exaustão dessa força, da força vendedora. Porém, contudo, entretanto, o que acontece? Nós rompemos aqui essa linha de tendência de baixa. Olha só, se nós observarmos aqui, nós tínhamos aqui uma linha de tendência de baixa. Essa linha de tendência de baixa foi rompida, né? Rompemos aqui as médias de 12 e 26 no tempo gráfico semanal. Então, a princípio, essa tendência também está muito favorável para a formação aqui de um fundo ascendente no tempo gráfico semanal, dado que nós já rompemos os principais pontos de resistência aqui,
rompemos topos anteriores, rompemos fundos anteriores. Então, a força compradora ela vai ficar muito confortável para que, quando o tempo gráfico diário inverter a tendência, nós vamos formar aqui um fundo ascendente. Então, primeiro ponto primeiro insight, tendência no diário continua sendo uma tendência saudável. Enquanto nós tivermos pullbacks acima das médias de 12 e 26 e enquanto nós obedecermos os topos anteriores, formando fundos cada vez mais ascendentes em relação a esses topos anteriores, essa tendência está perfeitamente saudável. Segundo ponto, mesmo quando nós perdermos essa tendência no tempo gráfico diário, nós já abrimos espaço suficiente e nós já temos rompimento de estruturas de resistência suficientes para formarmos aqui um fundo ascendente. Então, quando nós formarmos, né, este pivô de baixa no tempo gráfico diário, perdendo a tendência no tempo gráfico diário, ao invés de procurar por oportunidade de short, eu vou prioritariamente procurar por oportunidades de long na categoria swing trade aqui nesse fundo ascendente do tempo gráfico semanal. Se nós olharmos para o Bitcoin já está um pouco mais fraco, né, nessa movimentação de preço. Se nós olharmos o Bitcoin no tempo gráfico semanal, ele está bem menos forte do que Nasdaq, né? Inclusive, isso aqui, né, se nós desconsiderarmos esse topo aqui, que na verdade foi uma consolidação, isso ainda poderia ser uma grande bandeira de baixa, olha só. Isso poderia ser uma grande bandeira de baixa ainda, né? Se nós observarmos a partir deste topo aqui, nós já teríamos aberto espaço suficiente aqui da base para buscarmos esse fundo ascendente também, junto com o Nasdaq, né? Se nós olharmos aqui da base do movimento até o topo, nós já temos aí 36%, então já é uma distância considerável para a gente, quando nós perdemos a tendência no tempo gráfico diário, vimos formar aqui esse fundo ascendente. Não é a posição mais confortável de todas, mas já é uma evolução de preço, sim. Se nós olharmos para o tempo gráfico diário, né, o que nós podemos observar aqui? O padrão mais nítido aqui, né, o padrão mais nítido, não tem discussão nenhuma, é esse padrão de cunha ascendente, né? A cunha ascendente, você pode observar ela sob esse aspecto, pegando esse topo com 3 toques seguintes, ou você pode observar ela a partir deste pressuposto aqui também. Então, quando nós começamos a ter muitas cunhas ascendentes que podem ser desenhadas no gráfico, né, isso começa a sugerir que nós estamos com uma tendência muito fraca, né, uma tendência frágil no tempo gráfico diário, justamente porque a gente rompe os topos anteriores sem termos continuidade de alta. Então, o que eu acredito que vai ser a maior probabilidade ainda seria a formação de um fundo ascendente, para depois formar um topo descendente e corrigirmos no tempo gráfico semanal. Então, esse é o cenário que eu estou trabalhando, né? O primeiro cenário, né, ainda de curto prazo, que vai favorecer um determinado repique, e depois num cenário um pouco mais macro, olhando um pouco mais macro, seria realmente uma correção nível tempo gráfico semanal. E aí, nessa correção no tempo gráfico semanal, aqui nós vamos ter que ter muita cautela para montarmos essas nossas posições de swing trade, porque embora Nasdaq já tenha aberto muito espaço e esteja muito saudável, o Bitcoin não está tão saudável e tão forte quanto Nasdaq. Beleza? Então, esses são os insights que eu estou de olho agora. Então, eu estou olhando cuidadosamente para essa possibilidade de cunha ascendente, né? De cunha ascendente aqui no tempo gráfico diário. E isso pode ser uma grande bandeira vermelha, né? Isso pode ser um grande ponto de atenção aqui para o mercado de criptomoedas, tá? Se nós perdermos aqui para baixo, poderemos vir corrigir aqui nível tempo gráfico semanal para tentar formar este fundo ascendente aqui em relação ao fundo anterior. Tá? Então, por hora, o que eu acredito que nós vamos ter de oportunidade aqui seria uma posição de curto prazo, nas moedas que estão mais fortes, tentando um repique deste movimento para surfar esse fundo ascendente no tempo gráfico diário, né? Se nós observarmos aqui pelo tempo gráfico diário, o que nós estamos fazendo aqui é justamente a busca por um fundo ascendente no tempo gráfico diário. Então, moedas como Ethereum, né? Ethereum
abriu muito espaço aqui da base, olha só, abriu muito espaço aqui da base, o que aumenta a probabilidade de nós formarmos esse fundo ascendente. Então, podemos fazer esse pullback aqui, vender a maior parte das nossas posições contra esse topo anterior, dado que nós estamos no fim do movimento. A gente já enxerga que as tendências no tempo gráfico diário, guiados por aquela cunha ascendente do Bitcoin, já estão chegando ao fim. Inclusive em Ethereum também a gente consegue aqui enxergar, né, uma possibilidadezinha aqui de cunha ascendente também, né? O que traz aí, né, o que traz mais assertividade para o mercado, né? A gente consegue enxergar aí o mercado como um todo tentando formar essas cunhas ascendentes. Então, cenário que eu estou enxergando, né? Podemos perder aqui de uma vez só com o reteste do fundo anterior para o primeiro repique e depois inverter a tendência, ou podemos ter esse primeiro repique para formar um topo descendente e aí sim vir para a correção no tempo gráfico semanal. Então, o cenário de médio prazo é correção no tempo gráfico semanal, mesmo que a gente continue, né, mesmo que nós continuemos aqui a ter uma tendência de alta, mesmo que nós continuemos a ter uma tendência de alta, dificilmente a próxima onda de impulso chegaria até a projeção do pivô de alta, né? Dificilmente. Quando você pega já uma tendência a projeção do pivô de alta seria aqui. Quando você pega já uma tendência tão desgastada assim, é muito complicado você continuar tendo projeções de pivô de alta. Então, aqueles amantes do short, né? Se nós formarmos aqui mais um fundo ascendente e viermos buscar este topo descendente, isso pode ser uma oportunidade de short para você shortar esse topo descendente, que provavelmente vai ter uma divergência baixista, buscando aqui um stop muito curto, porque quando você tem tendências muito frágeis, a maior probabilidade é que elas não tenham continuidade para bater a projeção do pivô de alta, beleza? Então, essa é a minha análise de hoje, essa é a minha análise de cenários, é para isso que eu estou olhando hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que ajude vocês na tomada de decisão. Tamo junto. Se você não participa ainda do meu grupo do Telegram, vou deixar o link aqui na descrição, porque toda essa análise eu passo lá em tempo real. E também eu deixo o